Eu acho que um pouco das duas coisas. O que acontece é o seguinte: na época em que o Senhor Jesus viveu, né, no primeiro século, Jesus viveu mais ou menos 400 anos, 450, depois do profeta Malaquias, que fecha o nosso cano, o Antigo Testamento. Mas muita coisa mudou no mundo, muitas coisas. Então, por exemplo, as Bíblias antigas, inclusive, tinham 4 ou 5 páginas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo, justamente para mostrar uma ruptura. Quem está lendo direto, sai de Malaquias, entra em Mateus, começa a ler sinagoga, fariseus, uma porção de coisas que nunca tinham aparecido antes no Antigo Testamento. Esses 400 anos são preenchidos, em alguma medida, sobretudo pelos livros de Macabeus, por uma série de relatos, né, que são chamados de apócrifos. A nomenclatura não é lá muito boa, mas, enfim, eles são popularmente conhecidos como livros apócrifos, são 7, que São Jerônimo incluiu na tradução da Vulgata Latina, no IV século, porque eles eram conhecidos pelo mundo greco-romano. Os discípulos de Jesus conheciam os livros apócrifos. A gente que diz que Jesus, por exemplo, quando conta ou narra uma discussão, os evangelhos narram uma discussão de Jesus com os saduceus a respeito da mulher que teve 7 maridos e tal. Essa é uma das histórias que consta dos livros apócrifos, né? Então, era conhecida a história lá. E o São Jerônimo, então, achou por bem colocá-los na tradução da Vulgata com uma observação, que eles não eram considerados inspirados ou canônicos, né, da mesma maneira que os demais livros da Bíblia. Mas eles permitiam uma compreensão do período interbíblico, como você acabou de demonstrar. Pois bem, quando veio a Reforma, houve todo um movimento de retorno às origens, né? O Renascimento foi, sobretudo, um momento de questionar o que estava sendo, quais eram os valores medievais e retornar para a Antiguidade Clássica para termos raízes mais sólidas em todos os aspectos da vida, inclusive na Bíblia. E nesse retorno, percebeu-se que há uma diferença de qualidade muito severa entre a autoridade dos autores bíblicos, considerados canônicos, e os não canônicos. Por exemplo, você cita o livro de Macabeus. Em 2 Macabeus, no final do livro, o autor pede desculpas ao leitor pelos erros e equívocos que ele cometeu na narrativa. Você não encontra isso nos livros sagrados, né? Você tem um dos livros lá, que agora não vou lembrar direito, acho que é Tobias, anjos ensinando a fazer feitiçaria, né? Para combater, se não me engano, o demônio Asmodeu. Então, há uma diferença muito nítida entre aquilo que a gente chama de inspirado e aquilo que é um relato do histórico. Só que o que houve? Toda vez que você tem um conflito, principalmente um conflito violento, como aconteceu na Reforma, a reação também é violenta. Quando os reformadores e os reformados rejeitaram de forma muito, muito veemente a autoridade dos livros apócrifos, o Concílio de Trento, se não me engano, em 1530, ele declara que esses livros são, sim, inspirados. Até porque algumas práticas do rito católico são tiradas desses livros. A oração pelos mortos é um exemplo, o uso de velas é outro exemplo, né? A oração a intercessores é outro exemplo. Então, se a Igreja Romana admitisse que esses livros não têm autoridade espiritual, não são inspirados, ela teria que rever algumas posturas muito cristalizadas nos seus rituais. Então, ela declarou-os igualmente inspirados. Lembrando uma coisa muito importante. Para os protestantes reformados, a autoridade da Bíblia é uma. Para os católicos romanos, é outra. A Bíblia é uma das fontes de autoridade na Igreja Romana, mas não a única e nem a decisiva. Essa é a questão principal que nos separa. Então, para eles, se o livro
tem erro ou não tem, se é inspirado ou deixa de ser, pouca diferença faz. Para nós faz toda a diferença do mundo.